Oportunidades. Apoio Cultural. Usina de Imagem. Felicidade, um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida. Olá, o programa Oportunidades está começando e é sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Aliás, por que é importante ser feliz? E você sabia que felicidade é uma escolha? O tema do programa de hoje, aliás, a gente se baseia neste livro da Luísa Lopes, que está aqui com a gente. Quero apresentar logo nossos convidados. Luísa Lopes, autora do livro, é Master Trainer em PNL, Programação Neurolinguística, também diretora, fundadora do INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal. Tudo bom, Luísa? Que bom. Tudo bom, prazer enorme estar aqui com você novamente, Guilherme. Obrigado pela sua presença aqui, né? Sinto já a felicidade aqui acontecendo só pela sua presença. Eu convidei também o Fábio Flores. Fábio Flores é educador e humorista. Além disso tudo, como ele diz mesmo dele no Facebook, né, no perfil do Facebook dele, acima de tudo, alguém que está no mundo semeando sorrisos e colhendo reflexões. É isso mesmo, Fábio? Esse é um desafio ótimo, muito feliz pelo convite, na verdade. Eu fico honrado em estar no seu programa. É a segunda vez que eu estou aqui e sempre muito feliz. E a minha missão é essa, eu acredito que a educação me deu informação e o humor me deu a ferramenta, sabe, de embalar bem essas informações e colher reflexões. É isso que eu tento fazer na vida. Ok, obrigado pela sua presença também aqui. Duas pessoas, então, né, que eu considero assim que levam felicidades para as pessoas. O programa Oportunidades está começando. Primeiro, obrigado mais uma vez por vocês terem vindo hoje falar sobre o tema, né, do mais novo filho da Luísa Lopes, Felicidade é uma Escolha. Esse livro aqui, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, né, Luísa? Reflexões sobre simplicidade, amor e espiritualidade. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta única aqui para vocês dois. O que é felicidade, Luísa? É algo que a gente sente. É algo que está conectado com a nossa natureza, a nossa essência. Para mim, não é tão fácil definir, mas eu saberia definir muito bem o que não é felicidade. Então, quando eu decidi escrever sobre felicidade é uma escolha, porque é algo que eu experimento na minha vida. É como se permitir experimentar a gratidão pela vida, é como se permitir aprender a simplificar as coisas. Muitas vezes nós temos uma habilidade de complicar muito as coisas e aprender que existe um ser superior além de nós mesmos que tem um propósito de vida para nós. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, muito feliz, mas na realidade eu acredito mesmo que a felicidade é uma escolha. E nós podemos conversar um pouquinho como é que nós podemos criar estratégias internas, achar um jeito de pensar que seja favorável para a gente permitir com que essa felicidade genuína que já existe em cada ser humano, que ela, sabe, renasça, que ela reacenda e nos dê mais caminho e condição de transitar melhor. Como mostra a programação neurolinguística, né? Nós temos ferramentas para isso, é só aprender a usar. Com certeza, e uma das formas que a gente vai ver no livro é pegar essa chave para poder conectar com esses recursos. Legal. E você, Fábio, o que é felicidade na sua opinião? Na opinião do meu filho mais novo, felicidade é uma paçoca, porque ele adora paçoca. Ele fala, pai, a visão da felicidade dele é uma paçoca. Cara, é uma pergunta difícil. Eu acredito que a gente é feliz nos momentos que a gente consegue se conectar com o agora, que é a maior dificuldade que a gente tem, que a sociedade de uma maneira geral tem, porque a todo tempo as pessoas nos desafiam a acreditar que a felicidade está ali na frente, está quase ali. Então você não vive o alcance, você não se sente pleno, porque ela vai chegar em algum... Quando você é criança, eu te falo que ser feliz mesmo é quando você está na adolescência, porque na adolescência você pode namorar. Quando você é adolescente, fala, não, você vai ser feliz mesmo, cara, no dia que você tiver o seu primeiro carro. Aí você vai ver o que é ser feliz, você ter o seu carro. Você compra o carro, fala, bicho, você vai ser feliz quando comprar o carro zero. Você compra o carro zero, fala, olha, você vai ser feliz quando você tiver o seu emprego para poder pagar a gasolina. E vai nesse ciclo de, ó, ser feliz é isso, até que o dia que chegam para você e falam o seguinte,
essa vida não tem felicidade. Felicidade mesmo é no reino dos céus. Aí ninguém está com o ciclo pressa de ser feliz. A gente nunca está conectado com o está, momento, né? e nem tem possibilidade de ser feliz. Então, é feliz quem consegue se conectar com o agora, quem consegue ser pleno e conectado com o agora. O presente é muito importante, né? Porque quem É vive tudo de que a gente passado e tem. futuro é uma expectativa, o passado já acabou, né? É verdade. Luiz, E a gente começa a conectar essa coisa de experimentar a felicidade com algo que a gente vai adquirir, algo que a gente vai ter, seja um título, seja um bem material. E depois isso dá uma frustração muito grande, um vazio existencial muito grande, porque na realidade a felicidade ela está sempre no aqui e agora mesmo. Gostei quando o Fábio trouxe isso, né? Então, se a gente estiver nesse momento aqui, respirando, falando desse tema, nos sentindo presentes agora, de verdade está tudo bem. Só que a nossa mente, quando a gente não aprende a gerenciá-la, ela está sempre buscando arranjar uma forma lá no futuro para nos levar para lá, para tirar a gente do momento presente. E quando nós nos ausentamos de nós mesmos, aí nós experimentamos essa ânsia de chegar não sei aonde, não sei para quê. Nada nos impede de projetar, né, o futuro, mas tem que viver o presente. Com certeza. Né? Projetar o futuro com aquela consciência de que onde eu estou também é um local agradável, eu escolhi estar aqui, esse livro que está aqui, ele foi sonhado no passado e agora eu estou celebrando isso, então isso é muito importante. Às vezes nós ficamos linkando essa questão do ter, de adquirir, com felicidade, e não precisa ser assim mesmo, né? Nós temos muitos motivos para poder apreciar a vida e ser feliz aqui e agora. Se a gente for analisar bem, a felicidade não é eterna, né? São momentos, talvez, de extremo prazer. Prazer que a Luísa está falando aqui. Algum tempo atrás você sonhou em fazer esse livro, escrever um livro, e hoje está sendo concretizado. Essa é a sua felicidade no momento, né? Mas ela se permitiu se sentir feliz com a realização. Tem gente que não se permite, porque escreve o livro, mas o que é que a crítica vai pensar? O que as pessoas vão dizer? Ela delega ao outro a autoridade de dizer se ela pode ser feliz ou não. Eu posso ser feliz se a crítica falar que foi bom. Entende? A Luísa, independente do que pode falar a crítica, ela está feliz porque ela realizou um projeto. É verdade. E a gente fala assim que quanto mais, eu acho interessante a questão da felicidade, que quanto mais a gente divide a felicidade, a Luísa, por exemplo, vai dividir, mais a gente multiplica, né? É verdade. Eu penso que tudo começa com autoconhecimento. Isso. A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que não me faz bem, o que me faz bem. E quando eu aprendo a me acolher, sabendo que eu não sou uma pessoa perfeita, saber que eu erro, saber que eu, assim como muitas pessoas, temos momentos, né, de baixas e altos na vida. Então, a partir do momento que a gente aprende a se autoconhecer, a gente aprende a construir uma relação amorosa com a gente. Isso para mim é tudo, sabe? Eu posso estar do meu lado, mesmo quando as coisas não estão tão bem. E quem não tem conhecimento sobre essas ferramentas, Luísa, qual a dica que você daria assim, para a pessoa se autoconhecer ou aproveitar momentos para ser feliz? Muitas vezes as pessoas ficam muito rodando em círculos ou então buscando algo que não sabe o que é. Eu, por exemplo, vejo uma diferença muito grande entre prazer e felicidade. Tem muitas pessoas achando que a felicidade é estar no barzinho, tomando cerveja, nada contra isso. Olha, eu poderia me sentir ofendido se fosse o contrário. Mas nem sempre isso está preenchendo essa nossa necessidade de estar bem. Muitas vezes até a gente vai para o barzinho porque a gente não quer ficar só com a gente mesmo, não quer ficar na nossa companhia. Então eu penso que o autoconhecimento, ele nos leva a um sentimento de amor próprio, de autorrespeito, que faz a gente sentir uma certa congruência, sentir bem de ser quem a gente é, sabendo que a gente é um ser único, que a gente, sabe, é uma pessoa que é insubstituível. Ter esses pensamentos bons em relação a gente mesmo traz esse sentimento bom. E felicidade também não é alegria, aquela alegria que, sabe aquela pessoa que o tempo todo está show, está maravilhoso, tá? Às vezes não é isso. Às vezes a pessoa está, inclusive, utilizando de uma alegria que é falsa, que a pessoa não se sustenta.
Então, eu penso que você se autoconhecer, você aprender a se autorrespeitar e aprender a desfrutar daquilo que a vida te deu, isso já é muito bom. Isso já traz uma felicidade que a gente consegue nutrir aqui dentro. Desfrutar de um momento como o que o Fábio oferece para as pessoas, né? O stand-up, por exemplo, o humor, né? Brincar com pessoas, brincar com situações. É legal também para buscar a felicidade? Vejo Depois isso eu queria que o Fábio comentasse. Muito positivo. Assim como não é só escutar uma música, que a partir daí eu já garanto a minha felicidade. Comer uma paçoca, ou comer uma paçoca. Eu penso que é importante a gente estar buscando cada vez mais nos autoconhecer, porque é isso que sustenta. Eu vou lá no show do Fábio, eu adoro, eu amo, e de repente eu me levo para casa, mas eu estou comigo novamente. Então, aprender a me fazer companhia, isso para mim é a chave. E aí tem várias coisas, como aprender se essa forma que eu penso, se a forma que eu represento a vida para mim me faz me sentir encorajada ou desanimada. E aí a gente vai evoluindo, né? Vai crescendo nesse espaço de tempo chamado vida, que é como uma escola. Eu acredito, eu tenho uma satisfação muito grande num show, Guilherme, que é de conseguir roubar a atenção das pessoas por 60 ou 90 minutos. Eu consigo fazer com que durante aqueles 90 minutos as pessoas não olhem para o próprio celular, elas não olhem para o feed do Facebook delas, sabendo o que está acontecendo ali. Elas estão conectadas com o momento presente, elas estão vivendo aquela experiência de observar as provocações humorísticas que eu faço, de se permitir o riso e assim por diante, e eu acho isso mágico. Infelizmente, muita gente se leva a balizar a sua vida pelo que ela vê no Facebook. Ela não dimensiona que o Facebook e as redes sociais, de uma maneira geral, elas trabalham com uma vida editada. Ou seja, cada um coloca o seu melhor momento, e se não tiver um melhor momento, ele inventa um melhor momento. E o cara que não se atenta a isso, ele olha para aquilo e fala, a vida de todo mundo deu certo, a minha não. Mas não todo mundo editou a própria existência. Tem uma história ótima de um amigo meu, que ele foi para o carnaval, ficou numa casa acho que foi em Piúma, e lá ele estava numa casa que tinham 2 quartos, um banheiro e tinham 32 pessoas. E no banheiro era uma jornada, e o banheiro era imundo, tudo era ruim. Mas ele fazia questão de todo dia sair dali, passar na frente de um hotel muito, muito chique e dava um check-in no Facebook. Carnaval bombando. Todo mundo acreditava que ele estava num hotel maravilhoso, não, ele estava numa casa com 32 pessoas, um banheiro que não se limpava. Mas quem via, assistia, imaginava que a vida dele era só aquilo. Então as pessoas estão se guiando para um referencial que não existe, de uma vida editada. A vida real, ela acontece no agora. É a gente aqui conversando, são as pessoas vivendo onde quer que elas estejam. Eu vou aproveitar essa fala sua aí e vou fazer um comentário aqui para a gente responder no próximo bloco, que a gente já estamos impedindo o intervalo. É sobre essa questão da felicidade criada. Né? Principalmente nas redes sociais, no Facebook, fotos de pessoas felizes, né? Vai no restaurante, vai no hotel, né? E na verdade não está acontecendo aquilo com essa pessoa. E quem vê, acredita que esteja acontecendo e se frustra, coloca uma expectativa de vida além do que ela pode alcançar, porque ela está se baseando numa outra pessoa que ela viu no Facebook. Vamos comentar sobre isso no próximo bloco? Eu tenho uma história ótima que eu vou contar no próximo bloco. Não sai daí. Tá. João Kleber. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre Felicidade é uma Escolha, título deste livro, que é da Luísa Lopes, que está aqui com a gente, junto com o Fábio Flores. No bloco anterior a gente estava comentando aqui da falsa felicidade ou da falsa imagem que as pessoas colocam no Facebook, nas redes sociais. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, se essa imagem para algumas pessoas, porque elas olham, poxa, fulano está feliz e eu não estou, né? Eu não estou conseguindo alcançar o sucesso que ele alcançou, e às vezes não teve nada daquilo, é uma imagem fantasiada, né? Guilherme, eu preciso te contar uma história. Pois não. Luiz, vai somar para a reflexão da Luísa, com certeza. Um amigo meu, ele foi contactado pela irmã, que ela estava passando uma dificuldade muito grande financeira. Ela não estava, chegou a vencer o mês, ela não conseguia pagar, ela não conseguia fazer compra do mês, a geladeira dela estava vazia, ela não tinha nada. Aí procurou esse nosso amigo e falou o seguinte: poxa, você pode me ajudar? A situação está muito ruim mesmo. Aí ele foi lá e fez uma compra do mês para ela, legal, entregou. Isso na sexta-feira. No sábado à noite, ele pegou, tá olhando o Facebook dela, aparece lá a sobrinha dele,
vem assim, com uma taça de Prosecco, falando, porque eu mereço. Cara, ele pegou na hora, ligou para ela, que história é essa? Você falou que não tinha dinheiro para fazer compra, você está com garrafa de Prosecco, que isso? Ela falou, não, deixa eu te explicar o que é. É porque todas as minhas amigas saíram, só eu fiquei em casa. Eu peguei no Google essa foto e postei lá. Tá vendo? Esse é um exemplo bem clássico, né? Luísa, como é que você vê essa situação? Eu vejo que as pessoas estão precisando se reafirmar, né? Não basta eu me sentir feliz, o mundo precisa ver que eu estou feliz. Só que muitas vezes eu não estou feliz. E nós temos uma carência tão grande que tem a ver com a nossa própria autoestima, que nós queremos que as pessoas tenham um olhar para nós daquilo que nós queremos ser, mas ainda não somos. Então, e isso pode fazer com que as pessoas fiquem um pouco vazias demais, infelizes demais. A conexão é tão forte, às vezes, com as redes sociais e com esse negócio do selfie o tempo todo, que as pessoas esquecem que tem outras coisas, inclusive, para elas observarem. E, às vezes, nós fazemos isso como uma necessidade de nos reafirmar. E eu vejo isso, tem um lado saudável disso, mas tem um lado nosso que parece que nós não estamos conseguindo nos sustentar. Nós precisamos de um ok do outro, das curtidas do outro para poder ficar bem. Eu tenho um caso de uma garota que a mãe dela veio falando comigo, que ela estava super deprimida, que ela fez uma mudança tremenda no cabelo, fotou, né? Colocou a foto, tirou a foto, colocou no Face e de repente ninguém curtiu e ela chegou arrasada, sabe, deprimida porque ninguém curtiu isso. Então, nós estamos vivendo um faz de conta, que na realidade não tem a ver com felicidade. Vamos dar mais uma receitinha aqui de felicidade, né? Felicidade tem a ver também com crença, porque para a gente ser feliz, a gente tem que mudar de atitude também, eu acredito, né? E para mudar de atitude, você tem que mudar de crença, ou desfazer de algumas crenças limitantes que nos impedem de ser feliz, né? Tudo a ver. As convicções que eu tenho sobre a minha vida, sobre mim, se eu tenho uma crença que eu não sou merecedora, se eu tenho uma crença assim que para mim qualquer coisa tá bom, o que vai acontecer? Eu vou viver uma vida pautada em ilusões, em situações, e quando momentos felizes vêm, é como se eu invalidasse, é como se fosse assim, mas isso não vai durar muito, né? Então, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a entrar em contato com isso. Por exemplo, se eu olho para a minha vida e eu percebo que tem coisas que não estão fluindo, não adianta você saber o que fazer e nem como fazer. Quantas coisas nós sabemos que nós podemos melhorar, que não nos ajuda, nós sabemos exatamente o que fazer e como fazer, isso não é suficiente para mudar. É necessário identificar quais são as crenças que eu tenho que estão me mantendo nesse padrão de comportamento, nessa realidade. E às vezes nós temos muito mais crenças limitantes, como eu não consigo, eu não mereço, isso não é para o meu bico, sei lá o quê, do que crenças que vão nos fortalecer para criar a realidade desejada. Mas, enfim, a gente tem muitas expectativas de coisas que queremos e não sabemos nem para quê e deixamos, às vezes, de viver essa vida maravilhosa que já está aí. E isso vale para tudo, para a vida, para o trabalho, para a família, né, Fábio? Exato, especialmente no trabalho. Eu acredito que essa fala da Luísa, quando ela traz para a gente essa reflexão sobre essa mudança de crença, mudança de atitude, a opção, né, de ser feliz como opção, é uma coisa que às vezes falta o empresário, de maneira geral, trabalhar com suas equipes. Porque você vai notar que há um investimento muito grande em equipamentos, há um investimento muito grande na fachada, na decoração, em tudo aquilo, mas quem dá a cara de um estabelecimento, de uma marca, de uma empresa, são as pessoas que estão na linha de frente. E é extremamente frustrante você perceber pessoas na linha de frente que se mostram ostensivamente infelizes, sabe? Existe uma coisa que a gente brinca dizendo sobre o PAC, né? O Padrão de Atendimento Capixaba. Em muitos estabelecimentos, a principal marca do PAC, desse Padrão de Atendimento Capixaba, é a infelicidade. São pessoas infelizes com lugares que elas ocupam, com o que elas fazem, e elas transparecem isso para as pessoas. Então, essa habilidade, ela precisa ser treinada, precisa ser desenvolvida, porque não adianta nada, meu amigo empresário, você investir em todos os equipamentos possíveis, em hardware,
em software, se você não investir no peopleware. Peopleware. Essa é a diferença, sabe? E é justamente onde não há investimento. Verdade. Eu estava lendo a respeito da lágrima uma vez, né? Acho interessante citar isso durante a nossa conversa aqui, que tem uma consistência diferente da lágrima, do choro, da tristeza e da lágrima quando você chora de tanto rir. É diferente. Eu acho que até isso a fisiologia muda, né, do ser humano, né, com a felicidade. Por falar em fisiologia, nós temos formas muito rápidas de mudar o nosso estado emocional. Então, quando a gente vai lá no show do Fábio, dá boas gargalhadas, a gente está mudando a química do nosso corpo, nós estamos fabricando beta-endorfina, nós estamos fortalecendo o nosso sistema imunológico e nós estamos ali alegres e felizes de verdade naquele momento. O que acontece muitas vezes, nós nos agarramos numa forma de pensar que faz com que a gente comece a se invalidar e achar que a nossa vida é pior do que a dos outros e tudo mais, e isso faz com que a gente comece a ficar infeliz, tristes mesmos. Ou seja, a partir do momento que você muda a sua fisiologia, que é a sua postura física, você passa a se conectar com sentimentos que são favoráveis. Para você tomar uma atitude mais positiva, é necessário que o seu corpo esteja adequado para isso. Logo aqui. Eu já mudei aqui. A outra forma de eu mudar o meu estado emocional é mudar a forma de pensar. A forma de pensar, para mim, ela é o fio da meada. Porque é ele que cria em mim uma emoção e um sentimento que vai estar qualificando a minha atitude. Então, por exemplo, tá aí, a vida tá aí, tem situações boas, tem situações que não são boas, e você decide dar importância para quê? O importar, o trazer de fora para dentro, o amarrar em nós, é que vai causar em nós um sofrimento, uma dor ou um estado de gratidão e alegria. Então, quando eu falo felicidade é uma escolha, de verdade, mesmo nos momentos menos fáceis, dependendo da forma de você olhar, você vai catar uma joia ali, você vai pegar um aprendizado ali para que você possa crescer e, inclusive, se sentir muito bem com aquilo que está acontecendo. Isso me lembra do Viktor Frankl, né, é um médico psiquiatra que ficou 4 anos num campo de concentração, ele é de Viena e passou por uma experiência muito, muito dura, e ele definiu: desespero é igual sofrimento sem sentido. Estar na vida sabendo que dor faz parte da vida, sabendo que tem altos e baixos, e não se desesperar, significa ver significado nas coisas que nós experimentamos, mesmo que seja um sofrimento que muito nos amadurece. Que legal. Olha só, eu tenho uma notícia triste agora aqui, né? Muito feliz. O programa está encerrando. O programa está chegando ao final. Essa é a notícia triste, mas a gente tem que obedecer nossa carga horária, né? E antes de terminar, eu gostaria que vocês dois dessem o último recado para o telespectador. Vou pedir para o Fábio iniciar aí. Fábio, por favor. Eu começo agradecendo a oportunidade de estar contigo, de estar com a Luísa, de estar aprendendo mais um pouco. E queria fazer um depoimento rápido aqui, que eu, assim como o Guilherme, nós somos alunos de programação neurolinguística. E eu demorei muito para poder fazer a escolha por aprender sobre programação neurolinguística. Foram quase 10 anos que eu via e falava: ano que vem eu vou, ano que vem eu vou, ano que vem eu vou, ano que vem eu vou e tal, e acabava não indo. Eu acabei indo no início desse ano e vou te falar uma coisa, foi muito frustrante. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu descobri o quanto eu perdi de tempo na minha vida. Eu podia ter economizado 10 anos de maturidade emocional se eu tivesse feito a opção lá atrás. Então, Luísa, aproveitar a oportunidade de te agradecer pessoalmente em ter recuperado 10 anos da minha vida. Que legal. Obrigado, Fábio, pela sua participação hoje aqui, tá? Luísa Lopes, seu último recado. Então, eu tenho a crença que a vida é um presente de Deus e que viver bem e feliz depende daquilo que eu quero dar importância, daquilo que eu quero escolher, colocar foco de atenção. Eu penso que se nós começarmos a nos conhecer mais, nós vamos ter muitos motivos para poder agradecer, para poder celebrar a vida.
E fica aí o meu recado. Sempre que você olhar no espelho, procure perceber você, não olhando para sua aparência achando que não está bom, mas veja além dessa aparência. Um ser humano que está aí, que merece ser feliz, mas que a responsabilidade de fazê-lo feliz, está nas suas mãos. Pergunte para essa pessoa o que eu posso fazer hoje para você ser mais feliz. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque você precisa estar mais atento às coisas que você está pensando, falando, sentindo. Mas a partir do momento que você começa a criar esse propósito, vou estar do meu lado, vou fazer de mim, sabe, uma ótima companhia, você tem como contribuir muito para o mundo ser melhor. Então fica aí meu recado e a minha gratidão, viu, Guilherme? Ok, eu que agradeço, viu, Luísa, a sua participação hoje aqui. E o livro? O livro a gente encontra onde? Então, por enquanto lá no Indesp. Dá o telefone que a pessoa já liga e procura o endereço pelo telefone. Pelo meu blog, né, luisalopes.com, e também no Indesp, que o telefone é 27 3200 3034. E provavelmente a gente vai ter algumas palestras lá sobre esse tema também. Obrigada. Ok, muito obrigado mais uma vez, Luísa, pela sua participação. Agradeço também ao Fábio Flores aqui, ajudando a gente nesse tema, tá? Agradeço também a sua audiência, telespectador. Faça da felicidade uma rotina na sua vida, que vai ser muito bom, tá? O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá!